Você crê que Deus criou todas as coisas? E a gente aqui na igreja, fácil dizer sim. Na sala de aula a gente, talvez tenha algumas pessoas que ficam um pouquinho mais tímidos. Mas eu acho que a gente crê que Deus criou todas as coisas. Será que nós cremos que tudo que foi criado através de Jesus? Será que nós temos esse conhecimento, temos esta revelação, temos esse entendimento? Ou você acha que esse universo já existia e de alguma forma ele estava ali e de alguma forma então houve uma grande explosão? Alguns podem acreditar também nisso. Afinal de contas, é uma opção você acreditar. E nós podemos escolher no que a gente acredita, e Deus é muito fantástico porque Ele deu para você e para mim essa liberdade de acreditar no que nós quisermos. No que você quiser, você pode acreditar. Se é verdade, é outra história. Mas nós somos livres para acreditarmos naquilo que nós quisermos. Eu posso encontrar aqui várias pessoas, talvez não todas, pessoas que acreditam que Adão e Eva de fato existiram. Algumas pessoas podem crer ou não de que Adão e Eva então pecaram e por causa disso nós estamos passando pelas consequências de uma raça que está caída, que foi afastada de Deus. Nós podemos também crer de que Noé e a sua arca nunca existiram. Ou eu posso acreditar que existiu. Mesmo não tendo sido encontrada, ainda assim, muitos de nós acreditamos, porque nós queremos. Que outras coisas a gente tem na palavra de Deus que são difíceis de acreditar? Pessoas que viveram 300, 500, 700 anos. Pessoas que nasceram, que ressuscitaram. Pessoas que nasceram de uma maneira milagrosa. Tantas coisas estão escritas. E eu vou comentando mais algumas com vocês. Você consegue acreditar que Abraão, aos 100 anos de idade, ele conseguiu ter relação com Sara, aos 90? E ainda por cima, teve um filho chamado Isaac. Você consegue acreditar numa história dessas? É uma opção que você tem. Você consegue acreditar que, desde a criação, Adão e Eva, nessa história, naquele momento da queda, já é introduzido profeticamente a pessoa de Jesus? Você consegue crer nessas coisas? Será que você consegue deixar todas as outras coisas de lado e acreditar sem qualquer prova? E a nossa vida é pautada por muitas informações. Você consegue crer que Moisés foi chamado para ser de fato a pessoa que tirou os judeus de dentro do Egito e conduziu uma multidão pelo deserto e fez sinais incríveis, as 10 pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho? Você consegue crer nessas histórias? Você consegue esvaziar-se de dúvidas e aceitar esta história como verdade? Porque o poder está na tua mão, o poder está na sua decisão. Deus te deu essa liberdade de fazer isso, de crer ou não crer. Você acredita que, mesmo através de Moisés, ele citou a figura de Jesus, que viria um profeta semelhante a ele, para liderar o povo? Você consegue crer e perceber que isto aconteceu? Você consegue crer que Davi foi um dos grandes reis e que ele fez grandes conquistas, apesar de você não ter lido isso muito na sua escola, ter lido isso na história, nos livros de história? Você consegue crer que então Alexandre o Grande existiu? Você consegue crer? No que você consegue crer? E por que você consegue? Por que é que você decidiu crer em alguma coisa que está escrita? Você consegue crer que Jesus Cristo nasceu? Você consegue crer que Ele nasceu de uma virgem
Ótimo. Maravilha. Mas é uma decisão de você acreditar. E eu quero explorar um pouquinho esse assunto com você essa noite, porque muita coisa foi escrita, e foi escrita para nós. E a pergunta é, eu decidi fazer com que a minha mente fosse levada cativa até Jesus, para que eu possa crer? Porque, gente, é fácil eu levantar argumentos, raciocínios, que vão me ajudar a não crer. É fácil. É fácil você dizer assim, me prove que Deus existe. É fácil dizer, mas é fácil dizer para qualquer pessoa, me prove que o Big Bang existiu, me prove que isso existiu, me prove, me prove, me prove. E nós entramos no campo da fé em qualquer história, em qualquer coisa que você não esteve presente. Você pode crer que foi Pedro Álvares de Cabral que descobriu o Brasil? Você consegue crer nisso? Por que que você consegue? Você consegue crer que o homem pisou na lua? Alguns não creem. Alguns creem. Por que que você crê? E eu queria dizer para você que existem diversas histórias escritas na Bíblia, e essas histórias poderiam ser a tua história. A tua história pode estar escrita aqui na palavra de Deus. Porque você experimenta coisas que só você e Deus conseguem resolver entre vocês. São experiências que só você e Ele podem ter. Eu posso estar experimentando um prato de sopa, e eu estou dizendo aqui, é uma delícia essa sopa. E alguém lá atrás diz, não pode ser verdade, eu não acredito que é gostosa. Mas ele não experimentou a sopa. Quem experimentou fui eu. Eu posso dizer que a sopa está gostosa. Para você dizer que ela é gostosa ou não, você precisa experimentar. E arrisca ainda você não ter o mesmo paladar que eu. E ainda assim você diz assim, tá vendo? Eu disse que não era boa. Mas tem certas coisas na palavra de Deus que não importa o teu gosto. Não importa se você acha bacana, não acha bacana. O importante é que está escrito. E foi escrito para você. Para você saber que isso existiu, para que você possa tomar uma decisão. Para que quando chegar um certo dia, você possa chegar diante de Deus e dizer, eu acreditei ou eu não acreditei. E Deus vai te perguntar, por quê? Por que você acreditou? Por que você não acreditou? E nós precisamos prestar atenção no que está escrito. Por isso, um conselho, leia o que está escrito. Leia a palavra de Deus, nem que seja por curiosidade. Você acredita que a peste negra, por exemplo, matou 40% das pessoas no Egito, 30% do Oriente Médio, cerca de metade das 100 milhões de pessoas que moravam, das 100 mil pessoas que moravam em Paris. A área mais afetada foi a Europa, Mediterrâneo, incluindo a Itália, Espanha e sul da França. Cerca de 75% a 80% da população morreu. Você consegue acreditar nisso? Ah, eu consigo. Por quê? Porque está escrito, é a história. Por que é tão difícil a gente acreditar nas coisas que foram escritas, que estão relacionadas com Deus? Por que é tão difícil? Porque é tão difícil a gente entrar no campo da fé e a gente baixar nossa defesa, baixar nossa teimosia às vezes, ou o nosso orgulho. Por que é tão difícil? Existe um espírito sobre a terra. E ele não é anti-coxa, anti-atlético. Ele não é anti essas coisas, ele é anti-Cristo. Existe um espírito sobre a face da terra que busca fazer com que você não creia. Esse é o esforço desse espírito. Para que você duvide, para que você tente achar que talvez não seja bem assim. E esse espírito do anticristo,
Ele age sobre toda a raça humana, buscando fazer com que você não creia. São opções que Deus nos dá. E é muito bom que Ele nos dê a opção, para que a gente se torne responsável pela nossa decisão, pela maneira que eu decidi viver a vida que Ele me deu, se é que você crê que foi Ele que te deu vida. É importante a gente perceber que, como civilização, como raça humana, como sociedade, de que nós precisamos prestar contas a alguém, porque se nós não prestarmos contas a ninguém, o caos corre solto, porque ninguém pode me dizer o que é certo e o que é errado, ninguém pode me dizer se eu posso ou não posso, mas foi necessário que Deus estabelecesse o que é certo e o que é errado. Você e eu precisamos entender de que nós não surgimos de acordo com a nossa fé, nós não surgimos do nada e vamos para lugar algum, nós viemos de Deus e voltaremos para Ele. Raras vezes você encontra um funeral aonde a gente diz, descansou, que Deus o tenha, puxa, que Deus console. Até ateu gosta de usar essa frase, porque nessa hora é importante a gente ter um mínimo de conforto. E é por causa desta hora que surgem tantas religiões, tentando trazer algum tipo de consolo, algum tipo de conforto. Mas dentro dessas diversas religiões você encontra a atuação de um espírito do anticristo. E é importante eu parar e pensar comigo mesmo, como é que eu estou vendo a palavra de Deus? Como é que eu estou vendo a história de Deus com os homens? Como que ela se desenvolve, como ela se desenrola? E aqui eu trouxe para vocês uma experiência em relação à fé. Porque as coisas de Deus, você precisa ter fé. E a fé é a prova em si mesma. A fé não busca apoio, justificativo em outras coisas. A fé é simplesmente algo que você tem. A fé é a própria prova de quem você é, do que você acredita, daquilo que você acredita. E você não precisa discutir com ninguém essa fé. Você pode compartilhar esta fé com as pessoas. Mas eu gostaria de mostrar para vocês como que a fé pode ser construída. E eu gostaria que você visse comigo a história de Abraão. E eu quero ler com você aqui em Gênesis 12, versículo 1. E depois eu vou voltar para o Novo Testamento lá, tá bom? Mas eu vou começar por aqui. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Abrão, não é Abraão, é Abrão primeiro. Disse para Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Primeira coisa, você precisa ouvir. Deus ele começa a trabalhar com um dos nossos sentidos. E um desses sentidos é a nossa audição. Se nós ouvirmos, e a gente ouve bastante coisa. Às vezes a gente ouve uma pessoa em detrimento da outra, não é verdade? De vez em quando eu ouço a minha esposa e não ouço o meu filho. De vez em quando eu ouço meu filho, não ouço a minha esposa. De vez em quando eu ouço isso ou ouço aquilo. E a gente dá ouvidos. E Abraão, ele deu ouvidos a Deus. Como é importante você dar ouvidos para Deus. Abraão podia ter dito assim: eu saí da casa dos meus pais? De jeito nenhum. Aqui eu tenho comida, aqui eu tenho roupa lavada, aqui eu tenho tudo. Por que eu vou sair da casa dos meus pais? Está tão bom aqui. Mas Deus fala para Abraão: sai dessa segurança. Eu preciso levar você numa jornada.
aonde você não vai ter o apoio de ninguém, mas também não vai ter ninguém te segurando. Pese na balança, é isso que eu estou te dizendo, Abraão. E Deus fala com Abraão e ele ouve. E ele então sai em obediência e ele vai caminhando para um lugar que ele nem sabe onde é. Mas nessa jornada, o Senhor apareceu, no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Além de você ouvir, Abraão ele nos ensina algo, brigadão. Abraão nos ensina algo que vai somar com a nossa fé, que somou com a fé dele. Ele fez algo concreto com aquilo que ele ouviu. Muitos de nós ouvimos algumas coisas, a gente tenta guardar de memória, nossa, que foi tão bacana aquilo que ele disse, e passa anos, já não lembro mais exatamente como ele disse. E Abraão, o que ele faz? Ele constrói um altar. Porque naquele tempo, estava vazio que nem Curitiba. Não tinha muita gente andando por lá. E Abraão então, ao construir esse altar, ele constrói um memorial, ele constrói um marco. Isso marcou a vida dele. Quando Deus apareceu para ele, ele fez algo com aquilo. Desculpe. Ele fez algo com aquela palavra que ele ouviu. Faça algo com aquilo que você ouve de Deus, nem que seja uma impressão, uma percepção sutil que seja. Escreva, anote num caderno, bote na geladeira, faça alguma coisa com esta revelação, com essa palavra que você ouviu, que você percebeu. Assim como Abraão fez. Mais adiante, para a gente conseguir facilitar o nosso processo de crer, de construir a nossa fé. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E aqui, Deus mexe com Abraão, e Ele mexe com você também. Da mesma forma, Ele continua sendo igual. Deus, Ele fala com Abraão e Ele diz: não apenas me ouça, agora eu quero mexer com os teu outro sentido da visão. Quero que você veja, olhe para o chão, veja a areia e perceba quanto grão de areia tem. E Deus começa a mexer com a tua visão. Deus começa a fazer com que você veja as coisas. Quem de vocês já pensou em comprar um carro e você nunca percebeu esse carro e de repente você começa a ver esse carro em tudo que é canto? Porque você começou a prestar atenção e você começa a conceber a possibilidade de que, poxa, talvez esse carro, ou talvez não, porque todo mundo tem. Mas Deus começa a trabalhar com a audição, Deus começa a trabalhar com a visão, porque isso nos ajuda a construir a nossa fé. Que mais que Deus fez com Abraão? Na sequência, ele diz assim, Gênesis 13, 14 a 18, essa passagem, tá? Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar. Está vendo como ele repete? Ele repete a construção de um altar, mas ele percorreu este ambiente. Então ele ouviu, Deus fez com que ele ouvisse. Deus fez com que ele começasse a olhar para as coisas. Deus começa a mexer com os sentidos e faz com que ele comece a andar e percorrer, e a estudar e a analisar o que ele vê, sentir, vivenciar, sentir o ambiente que ele está entrando. E eu não digo para você pegar, entrar num carro e dizer, toma posse em nome de Jesus, não sei o que, não é isso que eu estou falando. Estou falando para você construir algo com Deus.
Deus ele não é um caixa automático que você vai lá e saca um carro, você vai lá e saca uma roupa nova, né? Não é para isso. Deus quer mais da gente. Deus quer construir algo sobre a terra. Abrindo parênteses aqui, quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse, haja luz, haja isso, haja aquilo, haja um monte de coisa. E aí depois Ele, para fazer o homem, Ele usou as mãos e construiu o homem com as mãos. Ele soprou vida no homem e Ele disse, domine, governe, construa, conquiste, avance. Aí Adão nasceu e a primeira coisa que ele foi fazer foi trabalhar. Adão não chegou assim, haja um carro, haja uma enxada, haja uma colheitadeira, nada. Ele arregaçou as mangas, gente. Deus quer trabalhador, desde o começo, da fundação desse mundo, da primeira pessoa, a primeira família da sociedade. Deus disse, eu quero que você trabalhe. Mas o homem foi feito à imagem e semelhança, então ele pode declarar. Não, é semelhante. Tem que trabalhar. Deus trabalhou também. Usou a palavra dele para declarar as coisas da existência? Sim. Mas ele disse, homem, trabalhe. Arregace as mangas e vá trabalhar. Não tinha enxada. Deus falou assim, área a terra. Como que não tem um arado? Área a terra. Mas não tem arado. E eu com isso? Se vire, te dei inteligência, te dei força. Vá trabalhar. Então não tem arado, não tem enxada, invente uma. Posso inventar coisa? Pode, invente. Saia desse seu problema e invente a solução. Porque Deus te deu capacidade para resolver os problemas. Deus te deu inteligência. Se Adão não soubesse, é só perguntar para Eva. Mulher sabe tudo, né, Marcela? Sabe tudo. A gente não está curado ainda, Cris. A última que você fez. 6 mulheres detonando com a gente, né? Mas Deus ele fala com Abraão e ele diz, Abraão, presta atenção, ouça. Abraão, olhe. Abraão, vá pela terra. Experimente a coisa. Fuce o assunto. Vivencie um pouco a situação, a realidade, aonde você está inserido. Vai abrir um negócio, você tem que se informar, tem que ler sobre o assunto, tem que estudar o assunto. Tem que se inteirar das coisas. Só que não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Olha só. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Ver. Novamente, Deus trabalha com o sentido da visão. Veja só o que ele faz. Eu quero que, vamos desligar um pouco a luz aqui. Quero que você veja isso aqui. Veja essa. Tenha a impressão que talvez ele tenha tido. Abraão está dentro da cabana dele, da tenda dele. E Deus vê que Abraão precisa exercitar um pouquinho mais essas analogias de uma frase com aquilo que Deus quer. Então, quando a gente está vendo algo, a gente ouve algo escrito, a gente lê, diz assim, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. E é interessante você ficar olhando para uma imagem assim, e você ouve. Por isso que é importante a gente fazer anotações nas mensagens, nas aulas, vai estudar. Você vê algo, você ouve algo, você escreve. A capacidade de retenção, Deus sabe como a gente funciona. Alô? Pode desligar o ovo.
Deus, Ele trabalha com os nossos sentidos, porque foi Ele que nos fez. E Deus trabalhou assim com Abraão. E é importante a gente perceber que nós devemos maximizar quem nós somos, com toda a nossa inteligência, com tudo aquilo que a gente é, com todas as experiências que nós temos. E Deus, Ele gosta de fazer com que a gente preste atenção nos detalhes, preste atenção na visão, preste atenção naquilo que a gente ouve, preste atenção naquilo que a gente está lendo, preste atenção naquilo que a gente está vivenciando, experimentando. Como Deus quer que a gente seja melhor do que a gente é. Ele acredita em você. Por isso que Ele revela coisas para você. Por isso que Ele permite que você aprenda. E Ele não tem problema algum em fazer com que você seja cada vez melhor. E olha só, passaram-se mesmo assim 25 anos desde a primeira vez que Deus falou com Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus disse para ele: Abraão, sai da tua parentela, sai da casa do sogro, sai da casa da sogra, sai do meio dos tios, dos primos e vai para outro lugar. 25 anos se passaram. E alguns de nós às vezes fica assim 2, 3 dias angustiado porque não está sentindo a presença de Deus. Imagine Abraão. Gente, às vezes levava meses para Deus falar com ele de novo. E Abraão era um cara decidido. Ele tomava uma decisão de ir naquilo que ele já tinha aprendido, já tinha conquistado, já tinha entendido. E como é importante a gente continuar caminhando naquilo que a gente já entendeu. Mas olha só o que diz aqui. Isso aqui é fantástico. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prometeu-se, prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Abrão significa pai honroso. E Deus diz para ele: eu vou mudar teu nome. Você vai ser chamado pai de nações. E assim ele diz: eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Agora pense no dia a dia de Abraão. Ele não tem filhos. Aí ele vê o céu estrelado, ele já viu a areia do mar, ele ouviu a palavra de Deus, ele viu toda a terra que ele vai conquistar, que vai ser para ele, para a herança dele. Mas Deus ainda não mudou uma coisa nele: o nome. Quando Abraão chegava na vila, onde é que tem gasolina? Lá no posto Piranga. Aí ele vai lá no posto Piranga e diz: como é que é teu nome? Ah, eu sou Abraão, pai de muitas nações. É mesmo? Quantos filhos você tem? Nenhum. Como assim? Teu nome não é pai de nações? Mas quantos filhos você tem? Você está brincando comigo, né? Não tem nenhum filho. E Abraão começa então, além de ver as coisas, ele ouviu, ele percorreu, ele experimentou. Ele começou então agora a declarar algo diferente. Porque antes ele dizia: eu sou um pai honroso. Ainda não tenho filho, mas eu sou um pai honroso. E na sequência então Deus fala: você tem que mudar o teu discurso. Você tem que mudar o jeito que você fala. Quantas vezes a gente ouve pessoas à nossa volta dizendo: eu não sirvo para nada mesmo. A minha vida não vai dar certo. Só dá errado as coisas para mim. E a gente ouve um discurso extremamente negativo. E por mais que eu não esteja recomendando livros de pensamento positivo, eu digo que é bom ter um discurso positivo a seu próprio respeito, a respeito da sua própria nação, a respeito do seu futuro, a respeito das coisas que você está
por conquistar. É muito importante a gente ter a nossa boca declarando coisas boas, que estão alinhadas com o coração de Deus. Pode ligar a luz agora, por favor? Deus, ele tem uma intenção positiva para com você. Deus quer que você conquiste, e não os outros conquistem por você, e você se torne uma pessoa digna, merecedora da misericórdia dos outros. Deus, ele quer que você experimente o que é avançar, o que é ter fé. E é interessante, você para pensar o seguinte: fé não é simplesmente você achar que algo vai dar certo. Eu estou fazendo esse negócio aqui, eu acho que vai dar certo. Fé está baseado numa palavra que Deus te dá. Isto é fé. Só achar que a tua empresa vai dar certo, é trabalhar duro. Ok, vai dar certo. Eu tenho esperança. Ok, eu tenho esperança. Qualquer pessoa na face da terra tem esperança, tem pensamento positivo, tem uma expectativa. Não, acho que se Deus quiser, se o diabo não atrapalhar, né, vai dar certo. Então, mas qualquer coisa, eu pulo 7 ondas também na virada do ano, e a pessoa faz uma salada, uma miscelânea, dá uma olhadinha no horóscopo, mas não acredita em nada e em tudo ao mesmo tempo. Isso não é fé. Fé é um termo especial para o cristão. Abraão é o pai da fé. A fé é um assunto que é para você, que tem relacionamento com Deus. E a fé é um assunto para você que quer ter relacionamento com Deus, através de Jesus. A fé é baseada numa palavra que você ouve de Deus, que você leu na palavra de Deus, e ele salta aquilo da Bíblia, salta aos teus olhos, e você percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo. Isto é fé. Isso é uma revelação que salta aos teus olhos, penetra nos teus ouvidos. Talvez pouquíssimos de nós aqui tenham condições de dizer que eu ouvi a Deus. Uma ou outra pessoa pode dizer, eu tive uma forte impressão, ou eu ouvi Deus falando. Poucas pessoas, mas isso acontece. Mas muitas vezes acontece com uma fortíssima impressão que salta aos teus olhos, que quase ressoa nos teus ouvidos, porque Deus, ele fala com a gente. E fé está baseado nisso. E como é importante que você tenha essa busca de ouvir o que Deus tem para te dizer. A sua vida não vai ser a mesma, porque quando você engaja num estilo de vida, que você está sedento por ouvir a palavra de Deus, ouvir um direcionamento de Deus, enxergar as coisas que Ele quer que você enxergue, experimentar as coisas que Ele quer que você experimente. A hora que você vivencia isto, você entrou no mundo da fé. Porque todas as outras coisas são pensamento positivo, são desejos, são esperanças, que o mundo inteiro pode ter. E ele fala a mesma coisa para Sara, para Sarai, e mudou o nome para Sara, princesa. Porque Sarai pensava muito pouco a seu respeito. Eu não vou conseguir ter filho mesmo, então pega a minha escrava aqui e tenha filho com ela. E ela se sentia de mal a pior. E chega uma hora que Deus chega para você e diz, está na hora de você andar de acordo com a identidade que eu te dei. E ele naquela época, ele pegava e mudava o nome das pessoas. Hoje, você pode até mudar de nome, mas hoje nós temos tanta coisa escrita, que basta a gente assumir a identidade que Ele nos deu, que não está conectada ao nosso nome que está na identidade, está conectada em quem nós somos em Cristo Jesus. E é importante a gente ter esta consciência, e Deus, ele trabalha com os nossos sentidos para construir a nossa fé, e não simplesmente uma esperança vazia. E Deus diz, eu vou mudar o nome de Sarai para Sara,
e eu a abençoarei, e também por meio dela trarei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Uma palavra boa para Sarai, que mudou de nome. O estilo de vida de Abraão teve que ir mudando aos poucos. Ele era uma pessoa que tinha medo de ser morto, porque Sarai era uma mulher linda, e por onde ele passasse, ele dizia: ó, não diz que você é minha mulher, senão o pessoal vai me matar. Ele tinha medo de ser morto, tinha medo de não cumprir, tinha medo de não conseguir fazer a vida dele acontecer, era uma pessoa insegura. E Deus aos poucos foi construindo. Quantos de nós nos sentimos inseguros para fazer a vida acontecer? Quantos de nós precisamos que Deus esteja falando conosco, mas como é importante a gente saber que Deus está falando, mas a gente acha que não. Mas eu quero convencer você de que quando você abre a palavra de Deus, Ele vai falar com você. E em alguns momentos vai saltar uma frase e Ele vai dizer: isso é para você. Eu já falei aqui, eu tenho um caderno onde eu anoto todas as coisas que Deus tem me falado. Todas as coisas. E todas as mensagens que eu trago aqui, eu pesco deste caderno. Porque isso que eu estou falando para vocês é algo que Deus falou para mim. Trabalhou na minha vida. E Ele continua trabalhando. Então, finalmente, nasce o filhote. Finalmente a fé trouxe o seu resultado, mas levou 25 anos. Você tem disposição de esperar e considerar Deus fiel? E não chutar o balde e falar assim: eu vou voltar para a minha vida devassa, né? Vou largar esse manto beata aqui e vou viver do jeito que eu quero. Pelo menos antes eu tinha festa, me divertia, ria e acordava, nem sabia onde. Eu quero curtir, porque está levando muito tempo, já faz 3 meses. Né? Que tal 25 anos? Que tal 25 anos? Que tal a gente ter essa hombridade de esperar o processo nos amadurecer, fazer com que venha a nascer uma fé, e não simplesmente uma esperança, um desejo. É diferente. É diferente. Eu gostaria que você me acompanhasse naquilo que Jesus comentou com os seus discípulos um tempo atrás. Jesus, se é que você crê, disse para o diabo: está escrito. Vocês lembram quando Jesus era tentado? E o diabo ia falar com ele: isso, aquilo, pula aqui, né? Dobra aqui, me adore lá, me dá isso, eu te dou aquilo. E Jesus, ele falava assim: está escrito, está escrito, está escrito. A fé de Jesus, o relacionamento que ele tinha com seu Pai, estava baseado na palavra de Deus. Gente, se Jesus precisou ser ensinado na própria palavra dele, e aqui eu sei que vai bagunçar a cabeça de todo mundo, né? Jesus teve que aprender, teve que receber a revelação. E eu tenho essa mensagem para trazer para vocês um dia, onde eu quero mostrar para vocês como Jesus realmente nasceu assim, Vocês vão curtir, é muito bacana. Mas Jesus, ele respondia, a fé dele estava baseada na palavra de Deus, no Antigo Testamento, nas profecias, nas orientações que Deus havia dado para todo o seu povo. Eu quero que você veja aqui, nessa passagem de João 1, versículo 43 até o 51, diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré?
Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que ouvi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Revelações impressionantes, incríveis, inacreditáveis quase. Mas estava lá Natanael debaixo de uma árvore lá, sentadão, na boa, e Jesus viu. Você acredita que ele viu? Ele viu. Filipe vai lá, anuncia, chama, vamos lá ver, tal. Não acredito, não, vamos lá ver. Vamos lá então. Finalmente chega lá para ver, e Jesus traz uma revelação de onde ele estava sentado, onde ele estava encostado. E então Natanael leva um choque, um susto. Mas como é que pode alguém saber esse detalhe? Já viram aqueles profetas que chegam numa reunião e dizem o CPF tal, dígito verificador tal, não sei o quê? Já viram essas pessoas? Já ouviram pelo menos falar disso? Aí as pessoas ficam: nossa, agora acredito. Né? Às vezes Deus tem que forçar um pouco a situação para que você creia que Ele existe e que Ele está interessado em você. Mas aqui Jesus está falando que, puxa, Natanael, você está acreditando em mim só porque eu te disse essa pequena revelação? Imagine quando você começar a andar comigo e perceber quem eu realmente sou. As grandes revelações. Agora é interessante que algumas pessoas levam mais tempo para crer. E Deus sabe disso, Deus entende isso. E Deus fez assim com Abraão. Trabalhou com os sentidos dele para que ele pudesse construir a fé, para que ele pudesse mudar a vida dele. Mas vem Jesus, passa um tempo, muito tempo, vem Jesus. E Jesus, ele traz uma revelação para você e para mim, de uma maneira ainda mais nobre de fazer as coisas, de crer em Deus, numa velocidade maior. Ele diz para Tomé: Jesus havia morrido, ressuscitado, e os discípulos e muitos já tinham visto Jesus. E Tomé disse: não vou acreditar, se eu não ver, se eu não ouvir, não vou acreditar. Mas não é interessante que Abraão foi motivado a ver, a ouvir, a experimentar, mas Tomé não. O problema é que ele parou já na primeira, no ouvir. Gente, a fé começa quando a gente começa a ouvir. E uma mensagem aqui hoje, por mais simples que ela seja, Jesus ele chama a tua atenção para que você queira se aproximar dele. E você está ouvindo isso. E aqui Jesus disse: bem-aventurado Tomé, aquele que crê sem ter visto. Puxa, Tomé, como seria melhor, como você seria mais feliz, você seria uma pessoa menos tumultuada internamente, se você cresce naquilo que te disseram a meu respeito. Tomé disse: eu não creio, se eu não puser meu dedo ali no furo que ele teve na lança, ou nas feridas da sua mão, de modo algum vou acreditar. Não adianta 500 pessoas falarem, não adianta mudar o calendário da raça humana para 2018 depois de Cristo, eu não vou acreditar. E eu vou dizer para você, você perde. Você perde porque você vai ficar em constante
não sei nem a palavra, vai ficar se contorcendo por dentro. Será que é verdade? Será que isso não é loucura? Será que isso não é tolice? Será que isso não é tontice? Crer em Jesus? Não. Não é tolice. Não é bobagem você crer em Jesus. É importante você saber que Deus te deu esta autoridade, este poder, de crer ou não. Jesus disse: feliz é aquele que crê em mim, sem ter me visto. Muitos de nós aqui somos felizes, porque a gente creu, e nós nunca vimos Jesus. Nunca vimos Jesus. Eu quero que você exercite o desenvolvimento da sua fé. Porque Jesus quer que você não apenas creia nele, mas que você viva a sua vida sobre a terra, construindo algo. Deus nos chamou para construir uma sociedade. Deus te chamou para alguma coisa. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu capacidade. E eu gostaria que você também considerasse que a igreja é um lugar para você trabalhar. Jesus disse: eu vim para destruir as obras do diabo, o espírito do anticristo. Eu vim destruir essas coisas. E eu vim construir, estabelecer a minha igreja. E eu gostaria que você percebesse lá no princípio, quando Deus criou a raça humana, em Adão e Eva, se é que você crê. E quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou para que eles trabalhassem e construíssem uma sociedade saudável, equilibrada. E a transformação de uma nação inteira está nas nossas mãos. Está nas mãos daqueles que creem, daqueles que entendem quem Deus é, daqueles que entendem o propósito da raça humana sobre a terra. E você é uma pessoa chave, você é uma pessoa central para fazer com que, em primeiro lugar, a igreja seja fantástica. Porque, gente, se nós não conseguimos construir uma igreja fantástica, sem fofoca, sem corrupção, sem adultério, sem não sei o quê, sem não sei o quê, sem não sei o quê, o que é que nós queremos fazer com o Brasil? Não tem como, gente, é hipocrisia. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, não coloque ninguém que vá liderar uma igreja que não consegue liderar a sua casa. Comece pequeno, conduza bem a sua casa. Depois você pode pensar em liderar uma igreja. Como é importante, eu quero chamar a nossa atenção para o privilégio que nós temos de sermos voluntários na igreja, de sermos investidores financeiros na igreja, colocar os nossos recursos. Às vezes eu não tenho tempo de trabalhar na igreja, eu não consigo ser voluntário, realmente não consigo, e a gente entende que algumas pessoas não conseguem. Mas então, colabore financeiramente para que a igreja possa contratar alguém para fazer isso. Como é importante a gente fazer a igreja funcionar bem, porque se a gente faz a igreja funcionar bem, nós temos autoridade para falar na nossa nação. Ou vocês conhecem algum pastor que tem uma má fama? Infelizmente, quem é para ser a pessoa máxima de referência, nós estamos perdendo. Agora, obviamente, gente, temos muita gente boa, temos mais gente boa do que gente safada. Tinha 11 discípulos bacana, um safado. Acho que talvez a gente saiba o nome de alguns discípulos, mas de um deles a gente sabe com certeza. Quem traiu Jesus? Judas. A gente sabe. Então, notícia ruim, gente, espalha rápido, né? Então, a minha proposta para vocês e para mim é ouvir o que Deus está falando. E quando a gente vem na igreja, Deus está falando.
Deus está nos chamando a atenção para algumas coisas, para que a gente trabalhe junto, para que você possa fazer também a sua empresa ou sua família funcionar. A gente também traz orientação. A palavra de Deus para você ler em casa. Leia em casa a palavra de Deus para que você possa continuar recebendo orientação, para você continuar fazendo com que o seu ouvir possa construir a sua fé, para que na sequência Deus envolva você 100% naquilo que Ele quer que você faça. Deus te ama e Deus quer que você seja alguém cheio de fé para fazer a sua vida funcionar. Se nós tivéssemos líderes nessa nação que governam de acordo com o coração de Deus, em direção ao povo, essa nação seria a mais rica do mundo. Porque ninguém bate o Brasil com as riquezas que a gente tem. Mas é uma vergonha ver líderes que não têm coragem de diminuir o seu próprio salário, que não têm coragem de tirar os benefícios, que não têm coragem de enxergar o que está acontecendo nesse país. É uma vergonha. A gente vê os índices de corrupção, de dificuldade de você manter uma empresa, de construir uma empresa nesse país. Porque não temos pessoas que temem a Deus. Não temos pessoas que estão indo na palavra de Deus para ouvir o que Ele tem para dizer. Para a gente misturar fé com essa palavra e fazer o nosso Brasil mudar. Mas isso eu vou em cascata até você na sua vida particular. Às vezes a sua vida particular está um caos, porque você não se dá ao privilégio de ouvir a palavra de Deus e fazer com que a sua vida mude. Que Deus tenha misericórdia de mim em primeiro lugar, quando eu sou teimoso e não ouço. Mas que Deus nos ajude a fazer a nossa vida funcionar, a misturar fé naquilo que Deus fala. Tantas palavras aqui dentro. O primeiro salmo fala assim: tudo que uma pessoa que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, já tem um filtro aí, né? Eu medito uma vez por mês, já não consegue aplicar. Mas aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, será bem sucedido em tudo aquilo que ele fizer. Eu medito dia e noite. Os olhos do Senhor estão pairando sobre toda a terra, procurando a quem Ele possa abençoar, ajudar. Ele é fiel para com aqueles que são comprometidos com Ele. Eu sou comprometido com Ele. Gente, nós temos que perceber que a fé não é simplesmente um pensamento que tomara que dê certo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Fé está conectada a alguma coisa que Deus escreveu na palavra dele. E eu te aconselho, leia, estude, porque Ele vai falar com você ali. Ah, mas eu quero que fale comigo na natureza. Tá bom, Ele pode falar um pouquinho, mas Ele vai com você aqui. Leia a palavra de Deus e a sua vida não vai ser a mesma. Você vai transformar a si mesmo e aquilo que está ao seu redor. Assim como foi com Abraão. Mas não tropece no ouvir, como Tomé tropeçou. Felizes aquele que ouve e já sai crendo. Eu te aconselho a crer na primeira palavra que você ouvir, a respeito de Jesus, a respeito das coisas que Ele tem para você. Creia, não duvide, creia, jogue fora todo o resto. Amém?